Quanto vai valer a criptomoeda Usual na Binance? Nesse vídeo, além de te mostrar um range aqui, como eu sempre faço, de quanto a criptomoeda deve valer no lançamento, eu vou falar também sobre se vale ou não vale a pena comprar, vender, quando comprar, quando vender, a quanto vender, o que eu vou fazer com os tokens, enfim, mais um vídeo bastante resumido para você, direto ao ponto, numa linguagem extremamente simples. A única coisa que eu peço em troca, não custa absolutamente nada para você, é o seu like. Então já aproveita, clica no botão de like aí e já aproveita também que está aí perto. Caso você ainda não seja inscrito, já se inscreve aqui no canal, ativa o sino das notificações, marcando ali como todas para receber sempre aviso de quando tem conteúdo novo aqui. São pelo menos 3 vídeos por semana, todos eles focados em botar dinheiro no teu bolso, por isso eu garanto que você não vai se arrepender. Bom, já fiz um vídeo aqui sobre o Launch Pool, sobre o lançamento da criptomoeda Usual. Também falei brevemente sobre o projeto que, como você já deve ter visto, caso tenha assistido outro vídeo, é um projeto DeFi, ou seja, de finanças descentralizadas, que tem todo um ecossistema em volta de uma stablecoin, uma moeda estável, pareada, por exemplo, ao dólar. E o Usual é um token de governança para que esse projeto seja completamente descentralizado de fato, ou seja, os detentores de Usual, dentre outras coisas, têm direito a voto. E o projeto tem também dentro do ecossistema um sistema de recompensas semelhante a, por exemplo, o que a gente tem em ENA ou EtherFi. Agora, o projeto em si, por conta da stablecoin, tem muito mais a ver com a Tether, que tem lá a principal stablecoin do mercado hoje, é o USDT, que você deve conhecer. Bom, feita essa introdução, vamos lá para aquilo que eu considero relevante na hora de calcular o preço, quanto vai valer um token, para você ter uma ideia, até para saber o que você faz ou deixa de fazer depois do lançamento. Primeiro nós precisamos analisar quantos tokens tem em circulação. E já nessa oferta inicial serão aproximadamente meio bilhão de tokens, mais precisamente 494,6 milhões de tokens como fornecimento inicial. Isso dá aproximadamente aqui 12,37% do total, que são 4 bilhões de tokens. E só no Launch Pool da Binance, aquilo que vai ser distribuído entre algumas pessoas que têm conta lá na Binance, que fizeram exatamente, por exemplo, o passo a passo que eu mostrei aqui no vídeo onde eu falo justamente do Launch Pool, são 300 milhões de tokens. Ou seja, é mais da metade desse fornecimento inicial e, como você está vendo aí na tela, os tokens vão sendo desbloqueados exatamente segundo esse cronograma que você vê no gráfico. Ou seja, nós temos uma oferta inicial baixa, sendo que a maior parte dela vai para os investidores que têm conta na Binance. Aliás, aproveitando o gancho aqui, caso você ainda não tenha conta na Binance, eu recomendo que você abra com o link aqui do canal, porque ele traz benefícios exclusivos, como por exemplo 10% de cashback sobre todas as taxas de trade de forma vitalícia. Então tudo que você negociar lá na Binance, comprar, vender, tudo aquilo que tiver taxa, você recebe cashback de volta na sua conta, na moeda que você está negociando. Além disso, tem mais um bônus de até $600 que vão liberando para você à medida em que você vai cumprindo algumas tarefas lá pelo aplicativo. Essas tarefas vão abrindo para você depois que você concluir a abertura da conta. Só lembrando, para você ativar esses bônus, você precisa abrir conta até o final com o nosso link aqui do canal, beleza? O link está na descrição, eu também vou deixar aqui no comentário fixado. Bom, seguindo aqui, vamos direto para o nosso cálculo. A recompensa total aqui está em aproximadamente 14,5 tokens Usual por BNB em stake lá na Binance. Esse cálculo é importante porque, com base no retorno dos últimos lançamentos, dado esse preço aqui recente de BNB, nós temos uma ideia daquilo que pode valer o token. Não é exatamente um cálculo preciso, mas nos dá uma ideia aproximada. E esse cálculo, que leva em consideração os últimos launch pools da Binance, nos leva aqui a aproximadamente 15 centavos de dólar a 40 centavos de dólar por token. Agora vamos lá, vamos seguir, vamos fazer um outro cálculo aqui com base em market cap para a gente conseguir ponderar todas as questões aqui. Depois eu vou trazer alguns outros pontos relevantes para esse nosso cálculo, para a gente chegar aqui num denominador ou num número próximo, num range mais preciso, né? Não exatamente que a gente vai acertar, mas dando uma boa ideia daquilo que pode valer o token. Quando a gente olha para o market cap, baseado aqui nos últimos lançamentos também, e aqui eu pego um número maior de lançamentos, aqui são aproximadamente 15 lançamentos recentes, que eu faço um acompanhamento dos launch pools lá da Binance, nós temos aqui aproximadamente, principalmente excluindo aqueles muito maiores e aqueles menores, entre 250 a 600 milhões de dólares de market cap dada a oferta inicial, ou seja, sobre a oferta inicial. Isso, em resumo, nos levaria aqui a um valor entre 30 centavos de dólar a $1,20 por token Usual. Acontece
que essa oferta inicial de uso é um pouquinho menor do que a média que nós temos lá dentro da Binance. Então eu prefiro puxar o preço aqui um pouquinho para baixo nessa própria análise aqui do que manter esses números porque eles parecem um pouco irreais. Por exemplo, o token valendo mais de $1 é muito difícil nesse caso específico. Então eu cortaria aqui desse range que eu te passei aproximadamente uns 30%. Agora vamos lá para outros pontos que eu considero relevantes. A comunidade. Nesse caso aqui em específico, uma stablecoin, um projeto que tenha ligação com uma stablecoin, está dentro do ecossistema, não tende a ter uma comunidade tão grande assim. Então, feita essa ponderação, nós temos aqui um número razoável de seguidores. Lá no X, por exemplo, que eu gosto de utilizar como parâmetro, são 88 mil seguidores aproximadamente. Outro ponto bastante relevante, a narrativa. E aqui nós temos uma narrativa bastante forte, a narrativa de finanças descentralizadas, o DeFi. E mais um ponto que eu gosto de trazer sempre é o momento de mercado, que isso é extremamente relevante. Não só o momento como um todo, mas o dia também. Se naquele dia nós vamos ter ali uma liquidez maior indo para as altcoins, beleza, esse dia tende a ser melhor para um token que está sendo recém-lançado. Agora, se naquele dia nós temos, por exemplo, um fato relevante que está derrubando o mercado, as altcoins estão derretendo, isso pesa e pesa bastante negativamente para o token lançado. E isso não tem como nós sabermos agora, somente lá no dia, no momento do lançamento, que quando eu estou gravando esse vídeo, vai abrir pré-mercado, ou seja, uma negociação inicial dentro da Binance no dia 19, estou gravando aqui no dia 18 do 11, no dia 19 do 11 já vai abrir esse pré-mercado. Depois desse pré-mercado nós vamos ter o lançamento efetivo. Não temos aqui exatamente quanto tempo de pré-mercado, ao menos eu não encontrei essa informação. Se você tiver essa informação, deixa aqui nos comentários porque certamente vai agregar. Mas o fato é que já será possível negociar os tokens nesse pré-mercado a partir do dia 19 do 11 de 2024. Agora voltando a falar de mercado, nós temos o momento do mercado, não exatamente o dia, mas o momento mesmo, o contexto de mercado. Nesse momento o contexto é positivo, o momento do mercado é positivo. Nós estamos na chamada Bitcoin Season, que precede a Alt Season, que é a grande temporada de alta das altcoins, mas as altcoins já estão andando, elas só não estão performando acima do Bitcoin ainda. Ou seja, apesar de nós ainda não estarmos no momento de euforia de mercado com as altcoins, o momento é positivo, é bom. Isso é ponto para o nosso lançamento aqui de usual. Agora vamos lá para o range de preço de fato, depois de compilar todas essas informações que eu trouxe aqui para você. Qual é o preço que eu estimo que vai valer esse token? Eu estou puxando um pouquinho para baixo justamente porque os últimos tokens vieram bem, vieram dentro dos ranges aqui que eu coloquei dentro dos vídeos, mas decepcionaram um pouquinho, vieram um pouquinho abaixo, né? Na parte de baixo dos ranges aqui que eu coloquei. Nesse eu vou ser um pouquinho mais conservador, vou colocar aqui de 20 centavos de dólar a 40 centavos de dólar como resultado de todas as informações que nós temos até o momento. Lembrando, é muito volátil, são muitas variáveis envolvidas em relação ao preço do token, mas eu julgo essa faixa de preço como uma faixa mais justa, digamos assim, para o preço do token. Pode vir muito maior? Pode vir menor? Pode, mas essa faixa aqui é uma faixa mais coerente. Agora, vale a pena comprar o token no pré-mercado ou logo depois que lançar? O que fazer de fato? Será que é melhor vender? Será que é melhor comprar? Será que é melhor segurar os tokens, por exemplo, que você vai recebendo no launch pool? Bom, tem alguns pontos aqui para analisar. Por exemplo, como você viu na imagem que eu mostrei anteriormente no vídeo, o token vai sendo liberado gradativamente, ou seja, isso ajuda a deixar o preço mais estável e também não deixa ele disparar muito. Lançamentos tem esse ponto, os tokens vão sendo liberados e conforme tokens vão sendo liberados, a tendência é que a gente tenha ali uma força de venda um pouquinho maior. Se não tiver uma força compradora, ou seja, maior volume de compra, para suprir essa oferta maior de token, isso pesa negativamente e impede o preço de subir. Mas feito esse comentário, para algumas pessoas vai fazer bastante sentido comprar esse token para trades mais curtos, principalmente a bons preços, observando sempre volume e tendências gráficas. Em lançamentos, vale dizer que nós temos muito menos dados aqui para analisar, dados técnicos, ou seja, quando a gente vai olhar para um gráfico aqui, a gente vai ter somente o minuto a minuto, 5 minutos, o 15 minutos, 1 hora para analisar. Nós não vamos ter dias para analisar, semanas, então são menos informações, o risco aumenta, mas sim, traders com mais experiência podem encontrar aqui boas oportunidades para lucros, principalmente capturando a volatilidade, tende a ser grande como é em qualquer token recém-lançado. Esses tokens aqui, dependendo do preço que vem nesse momento de mercado, apresentam oportunidades ainda maiores para lucros em trades curtos. De resto, faz sentido observar, porque é um lançamento, e lançamento não apresenta de fato grandes fundamentos assim. A gente precisa ver como é que o token vai desenvolver para ir pegando confiança e ver se faz sentido ter na carteira, por exemplo,
exemplo, segurar para médio prazo ou não. E compartilhando com você o que eu vou fazer, lembrando sempre, isso aqui não é uma recomendação de compra. O meu único intuito aqui é trazer o máximo de informação para você tomar decisões sábias, decisões com mais base. Então, o que eu particularmente vou fazer? Vou vender os tokens usual se vierem acima desse range que eu montei aqui, acima de 40 centavos de dólar, mas não significa que se isso acontecer eu vou abandonar o token. Pelo contrário, eu vou vender para depois ficar estudando aqui outras entradas, porque nesse momento de mercado começa a ficar um pouquinho mais interessante comprar e vender esses tokens aqui para aproveitar justamente essa volatilidade. Só lembrando, eu faço isso com um percentual muito pequeno do meu patrimônio lá em cripto, é ínfimo mesmo, com o valor que eu estou disposto a perder 100%, então é muito importante que você entenda que precisa gerenciar risco. Já recebi várias e várias mensagens de pessoas falando, olha, comprei aqui metade daquilo que eu tinha nesse token no lançamento achando que ia dobrar e ele só caiu. Meu amigo, você fez errado, não faça isso. Quer especular? Pensa sempre que dá para fazer isso, mas você tem que gerir risco, ter uma certa experiência e principalmente entrar com valores pequenos. Dito isso, sem mais, eu fico por aqui, já vou deixar a recomendação desse outro vídeo para você assistir, é só clicar nele. Um forte abraço e a gente se vê lá.